Quantos querem ser visitados, tocados, movidos, cheios do Espírito Santo nessa noite? Amém. Pode se assentar. Temos vivido dias muito, muito especiais aqui. Realmente o Senhor tem trazido um mover muito denso às quartas-feiras. E eu tenho lido e ouvido algumas pessoas que alguns anos atrás, talvez há 20 anos atrás, viveu esse tempo de avivamento. Essa semana eu tirei para ouvir alguns desses pastores, profetas, apóstolos que viveram aquilo que nós também vivemos há 20 anos atrás. Eu estou surpresa com o que Deus está trazendo em muitos pontos, né? Não só no Brasil, fora do Brasil, mas também não só fora do Brasil, mas também no Brasil. É uma onda do Espírito, é um mover do Espírito. E eu estava buscando de Deus, falei, Senhor, será que é algo que só nós desejamos? Mas é algo tão profundo que o Senhor está fazendo, não é só uma visitação, é um avivamento do Espírito. Nós vivemos isso em alguns momentos muito importantes da igreja. Eu vou, talvez na próxima quarta, entrar um pouco nessa veia, porque senão eu vou começar a entrar hoje e eu vou pular o tema que Deus me deu. Mas eu estou ouvindo algumas coisas muito especiais nesses últimos dias. E estou muito feliz por saber que não é algo que nasceu no nosso coração, mas é algo que nasceu no coração de Deus e Ele tem derramado sobre a igreja dele. E é interessante porque alguns profetas que eu tenho ouvido nesses dias têm dito que esta é a última onda de avivamento que virá antes de Jesus voltar. E dentro dos sinais, eu estou crendo realmente. Eu estou vendo que de fato essa palavra é uma palavra verdadeira. Esta é a última onda do Espírito Santo, do avivamento antes da volta de Jesus. Então, é algo que você vai experimentar de uma forma muito densa na sua vida. E que você pode experimentar de uma forma muito densa sobre a sua vida. Agora, essa canção que nós cantamos, ela é o caminho. Se adorarmos, se buscarmos e se clamarmos. A palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Querido, essa é uma palavra muito verdadeira para você nesses dias. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui nessa noite, você que está online também sendo ministrado, você que se preparou nesse dia, vai enviando aí o link para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente precisa desse avivamento dentro do seu espírito. Muito crente, muita gente que ainda não conhece Jesus, muita gente que está no hospital. Eu quero até, inclusive, desafiar você a enviar este link para pessoas que estão no hospital, que estão hospitalizadas, que estão internadas com alguma enfermidade, porque eu creio que no avivamento há sinais, e um dos sinais do avivamento são as curas, os milagres, os sinais, os prodígios, o sobrenatural acontecendo, amém? Então envia aí, aproveita esse momentinho para você estar enviando essa palavra para outras pessoas. Então é um tempo muito especial que a gente vai estar vivendo, né? E que o Senhor está preparando. Na verdade eu estou falando sobre o Espírito Santo, a gente está falando sobre o encontro com o Espírito Santo, e o Senhor está nos preparando para derramar um avivamento sobre as nossas vidas. Então você que já experimentou isso na sua vida, eu tenho certeza que o Senhor vai acender essa chama, reacender, reavivar essa chama do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Lembrando as mulheres que na próxima sexta-feira, sexta-feira estamos juntos aqui no Shabat, às 7 da noite, na pré-conferência de mulheres. Então você que não fez a sua inscrição ainda, faça logo, né? A gente vai avisando, depois chega na última semana, você fica, ai, não tem vaga, não tem lugar, e aí você vai querer vir e não tem mesmo lugar, mais do que nós podemos comportar aqui. Então faça a sua inscrição, mas
na sexta-feira nós temos o Shabat, vai ser transmitido também online, para você que está na sua casa, e também aqui presencial. Creio que o Senhor vai fazer algo poderoso e sobrenatural, amém? O tema dessa noite é quebrantamento e arrependimento. Amém? Quebrantamento e arrependimento. Queridos, o derramar do Espírito Santo traz sobre nós quebrantamento, traz sobre nós arrependimento, traz sobre nós temor. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no Salmo 51. Nós vamos ler alguns textos e eles são muito importantes. Então, você que tem sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia e ler. Você que está anotando os textos ou tirando fotos, pode tirar também. E a gente vai estar projetando aqui para você acompanhar. Então vamos lá. Salmo 51, no versículo 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esse salmo é um salmo de Davi. É o salmo que Davi escreve logo após o profeta chegar até ele e desnudá-lo diante do pecado que ele havia cometido. O que ele havia cometido? Ele havia desejado a esposa de um dos seus principais valentes, soldados, capitães, enfim. Era um dos principais que ele tinha. E ele havia desejado a esposa dele, e ele havia planejado algo. E planejado algo no seu coração para livrá-lo de uma condenação. Mas ele dormiu com essa mulher, e ele pecou. E o seu pecado o esmagou. O esmagou na sua posição? Não. O esmagou no seu interior. O esmagou na sua condição de homem segundo o coração de Deus. Eu penso que talvez a dor da decepção é uma dor muito, muito profunda. Só quem já sentiu essa dor sabe o quanto ela é profunda. Você se decepcionar com alguém que você ama. Você se decepcionar com alguém que você acredita, que você confia, que você tem segurança, que você confiou algo importante. Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas com certeza muitos de nós aqui já tivemos a experiência da dor da decepção. Não só da decepção, mas da dor que a decepção causa. E na verdade, Deus tinha Davi como um homem segundo o seu coração. Alguém que ele amava, que ele confiava, que ele acreditava, que ele se revelava, que ele usava. E de repente, Davi peca. Davi comete algo que não só desagrada a Deus, mas traz tristeza
ao coração de Deus e ao coração de Davi. E ele começa a sentir a dor da culpa, a dor da transgressão, a dor do pecado, a aflição que causava aquela condenação sobre ele. E é tão forte o que ele sente no seu interior que começa a tocar o seu corpo. Ele começa a sentir angústia, ele começa a sentir dor nos ossos, ele começa a se sentir esmagado, oprimido, afligido, doente. Até que ele começa o processo contrário do pecado. O pecado começa na concupiscência dos olhos, quando você começa a desejar aquilo que não lhe pertence. E a partir do desejo, da concupiscência dos olhos, você começa a construir na sua mente a possibilidade. E a partir da possibilidade construída, você começa a pensar como você pode executar. E à medida que você vai pensando como você pode executar, você começa a cair. Você começa a se arruinar naquele projeto, naquele caminho, até que você, executa. Agora, Davi começa o processo contrário, a queda. Ele começa a reconstruir o seu caminho de volta ao coração do Pai. Uma das obras do Espírito Santo na nossa vida, uma das principais obras do Espírito Santo na nossa vida, é a restituição do nosso interior. Diga comigo, restituição do nosso interior. Porque a gente tem muitas coisas guardadas dentro de nós, quando nós nos achegamos a Jesus. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos muitos pensamentos, sentimentos, conflitos, crises. Às vezes eu vejo adolescentes, vejo até crianças mesmo. Eu vejo pessoas que já se casaram 1, 2 vezes. Eu vejo pessoas que já são adultas, idosas muitas vezes, e que vivem tantos dilemas, tantos conflitos. Pessoas crentes, pessoas que já serviram a Deus, pessoas que já foram obreiros, que já foram evangelistas, que já foram profetas, que já foram diáconos e que já foram inclusive pastores, e que vivem tantos dilemas, tantos conflitos dentro dele, tantas feridas. Então, uma das obras do Espírito Santo em nós é justamente restituir as coisas dentro do nosso espírito e da nossa alma. É a cura da nossa alma. Uma das obras do Espírito Santo que eu vejo mais preciosas e necessárias nesse tempo é justamente a sujeição dos nossos sentimentos ao senhorio de Cristo. Diga, sujeição dos meus sentimentos ao senhorio de Cristo. Meu querido, isso é tão essencial e tão importante, e é tão assim, sabe, voluntarioso. Depende exclusivamente da sua disposição de abrir mão dos seus sentimentos e dizer, eles não são mais os meus sentimentos, eu os coloco agora sujeitos ao senhorio de Cristo. Então, a tristeza não é a sua tristeza, a ansiedade não é mais a sua ansiedade, a sua amargura não é mais a sua amargura, o seu ciúme não é mais o seu ciúmes, a sua insegurança não é mais a sua insegurança, a sua aflição não é mais a sua aflição, a sua dor não é mais a sua dor. Os seus desejos não podem ser mais os seus desejos, porque enquanto eles forem seus, enquanto tudo isso for seu, o Senhor não tem como agir, tomar, curar, remover, libertar, sarar, enfim, fazer a obra completa. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na sua vida é lhe pedir os seus sentimentos, e nós não queremos entregá-los. Por quê? Porque Ele é o nosso baú secreto. Quantas vezes você já se viu com uma caixa de fotos antigas, se divertindo com elas?
trazendo à memória pessoas, tempos, fases, amigos, lugares, viagens. É bom, não é? Mas é bom? Você passa horas ali e nem percebe. Mas e quando você se depara com alguém que você não queria mais ver? Ou com alguém que morreu? Ou com alguém que não está mais na sua vida? Ou com alguém que lhe causou dor, sofrimento, angústia, aflição? Alguém que lhe traiu? Então, queridos, assim são os nossos sentimentos. Nós temos uma caixa dentro de nós, cheia de sentimentos. Bons, ruins, e alguns que são divididos por um fio muito fino, entre o bom e o ruim. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o amor e o ódio, eles estão em dois extremos, mas eles são separados por uma linha muito tênue. Então, ele não faz isso. Tchum, amor aqui, ódio aqui, ele não faz isso. Pum, ele faz isso. Ele corta, é uma linha muito tênue, muito fina. Então, preste atenção. No reino do Espírito, obediência gera alegria. E buscar a presença de Deus gera percepção, cura, pertencimento, comunhão. A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo coloca em ordem a saúde da nossa alma. Então muitas vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro, tantos recursos. A gente gasta de tantas formas a provisão e os recursos que temos na nossa vida para tentar resolver ou colocar em ordem a saúde da nossa alma. É medicamento, é terapia, é viagem, é férias, é conversa, é DR, é tanta coisa. É aconselhamento, sabe, todas as maneiras terapêuticas que temos, são cursos, são técnicas, são treinamentos e tanta coisa que a gente busca para tentar colocar em ordem a saúde da nossa alma. E o que o Senhor me diz nessa noite é que quando nós andamos em obediência à palavra, quando nós buscamos a presença do Senhor, o nosso mundo interior começa a ser resolvido, a ser tocado, a ser visitado. Uma das estratégias malignas dessa geração, e é dessa geração porque não é na minha. Na nossa geração, quando a gente ficava revoltado com o pai e a mãe, ou fazia uma pirraça, ou fazia uma coisa muito feia, o que os nossos pais faziam? Duas coisas. A primeira delas era o pai, assim, o pai mais, estou tentando achar uma palavra mais doce para dizer, enérgico. O que o pai enérgico, a mãe enérgica fazia? Dava-lhe logo umas palmadas, um cinta, vara, o que tinha lá mais próximo, e parece que a gente ficava bem. Eu me lembro um dia, eu vou contar, não é com temor, não faça isso em casa, porque agora já não é mais politicamente correto. Mas o Israel, vocês conhecem o Israel, ele fica aqui filmando e tal. O Israel sempre foi muito assim, ele é muito emotivo, muito sentimental. Quando ele era pequenininho, ele andava na igreja inteira com aquela carinha, com aquele olhinho de jabuticaba lacrimejante. Mas o lacrimejante dele é porque ele gostava de bala house. E todo mundo dava uma bala house para ele. Aí ele chupava aquela bala house preta. E o olhinho dele lacrimejava. O povo achava bonito e saía dando bala. Uma vez eu falei, vou fazer uma camiseta para ele. Por favor, não dê bala para o meu filho. Mas o Israel era uma coisa engraçada que acontecia. Todas as manhãs, ele acordava chorando. Em prantos. Mas ele chorava, aquele choro pirracento, chato, sabe? Que você não consegue. Meu filho. E eu, mãe, pastora, né? Ministrava por interior no encontro. Meu filho, por que você está chorando? Meu filho, o que você tem? Você teve um pesadelo? Você tem uma noite difícil? O que aconteceu? E ele chorava e não falava nada. Aí um dia, eu estava naqueles dias de mãe,
E ele acordou chorando. Eu peguei o chinelo e pá, 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 pá. Uma coisa de mãe, na fralda, no lugar certo, bumbum. Bumbum e fralda, duas coisas que combinam. Até quando, apóstola, um filho pode levar uma chinelada na bunda enquanto ele tiver fralda? Porque dá uma amenizada, vai dar um susto, né? Mas não é aquela chinelada de machucar. Tem uma chinelada dele, levou um susto. O que aconteceu? Eu falei, meu filho, por que você tá... Você nunca me fala por que você está acordando chorando? Que coisa, você dormiu a noite toda, você comeu, você não está com fome, nada disso. Aí eu falei, então todas as vezes que você acordar chorando, eu vou te dar uma razão para chorar. Amém, acabou o sermão. O resto do dia, uma benção. No outro dia, gente, vocês vão rir. Ele acordou de manhã, olhou para mim. Acordei sorrindo. Israel. Nunca mais o Israel acordou chorando. Ele acordava de manhã e olhava para mim. Mãe, acordei sorrindo. Então, presta atenção. Então, tinha dois tipos de pai e mãe na minha época. Aquele que resolvia e aquele que botava para pensar. Quem aqui o pai e a mãe botavam para pensar? Levanta a mão. Nossa, só tem gente jovem. Botava para pensar, coisa bem intelectual. E quem que o pai já lhe dá? O pai não, né? A mãe. Chinelada é coisa de mãe. Quem já levou? Olha só, você não morreu por isso, você não ficou traumatizada por isso. Não estou falando de levar ferro na cabeça, não é nada disso. Estou falando de chinelada na fralda. Então, quer dizer, tem aí pouquíssimas pessoas. Ô, Zac, você nunca levou chinelada. Pode ficar tranquilo, tá bom? E nem pensou muito também. Então, preste atenção. Então, como que a gente resolvia os problemas da nossa alma? Ou a gente levava um susto e já reagia, ou a gente ficava pensando. Esse colocar para pensar era assim, vou pensar, por que eu estou fazendo isso? Porque o pensar não era para ficar de castigo, o pensar era para pensar mesmo. E às vezes a mãe perguntava ainda, já pensou? Já. Qual a conclusão do seu pensamento? Aí essa mãe já era mais intelectual. Geralmente era professora, pedagoga, uma mãe assim de escola, né? E aí ela queria saber o que você tinha, qual a conclusão que você tinha chegado. Aí você tinha que elaborar algo para sair daquela condição de pensamento, porque era chato pensar. Mas o pensar te fazia reagir a um sentimento. Diga, reagir a um sentimento. Agora e hoje, essa geração abençoada, o que ela faz? Ela é movida, toma decisões importantes na sua vida e faz escolhas importantes, movido por sentimentos, por emoções. Gente, tem muita gente que acha que é algo, porque naquele momento da sua vida está sentindo alguma coisa. Então, olha a bagunça. Tem muita gente que de fato está construindo a sua vida a partir de uma expectativa sentimental. Diga, expectativa sentimental. Então, sabe, o que eu escolho para a minha vida, as decisões que eu tomo se baseiam no que eu estou sentindo agora. Então, se eu estou sentindo, se eu estou amando, se eu meu marido, se eu estou feliz com ele, se eu estou feliz com a minha... Então, eu estou bem. Agora, se eu não estou naqueles meus melhores dias, eu tomo uma decisão que daqui, talvez, um mês, 90 dias, um ano, 5 anos, eu posso ficar confusa sobre ela. Nós chegamos na igreja muitas vezes debaixo dessa mesma expectativa. Nós queremos uma experiência que sacia as nossas emoções. Eu chego na igreja triste, quero sair feliz, quero sair alegre. Eu chego chateado, quero sair abastecido. Eu chego me sentindo sozinho, eu quero sair daqui me sentindo pertencente.
Eu me sinto, eu chego chateado, triste, deprimido. Eu quero sair daqui, eu quero que a igreja, eu quero ir à igreja para que o ambiente, a palavra, o louvor, a adoração, a oração de alguém por mim, possa tirar esse fardo, esse peso, essa dor, essa angústia, ser tocados em nossos sentimentos. A gente quer sentir Deus. A gente quer sentir algo diferente na igreja. E eu quero ter boas emoções. Tem muita gente chegando na igreja, esperando aqui apenas ter boas emoções. Alegria, satisfação, prazer, paz, esperança, alívio, leveza, valor, pertencimento. Eu quero sentir algo dentro de mim. Eu quero sentir o toque do amor de Deus sobre a minha vida. Não estou falando que é pecado desejar sentir algo, mas você não pode fundamentar a sua nova vida em Cristo Jesus a partir somente de sentimentos. A presença de Deus não é apenas para gerar emoções positivas, mas para a transformação da nossa vida. Diga comigo, a presença de Deus não é apenas para gerar emoções positivas, mas para a transformação da nossa vida. Nós precisamos entender isso, queridos, porque senão a gente vai ficar um tempo aqui na igreja, e vai chegar um momento que eu não vou me sentir abastecido o suficiente, que eu não vou me encontrar saciado o suficiente. Ou pode ser que tenha um dia que você vai chegar aqui e a palavra não vai ser um toque nas suas emoções, mas vai ser um confronto da tua vida, o confronto de um comportamento, o confronto de uma atitude, o confronto de um pecado. E nesse dia você vai se decepcionar, porque você vai dizer assim: eu não senti a presença de Deus, mas eu acho que o pastor está virado. Eu acho que aquele lugar não é para mim, foi muito radical. Então, a presença do Senhor, ela traz 3 coisas. Primeiro, arrependimento dos nossos pecados. É o que eu quero falar um pouco hoje, sobre quebrantamento e arrependimento. Porque hoje a obra do Espírito Santo, nesse lugar, vai ser de quebrantamento, arrependimento e temor. O Senhor me falou isso no começo da semana, e eu disse: Deus, o que o Senhor quer fazer conosco? Em primeiro lugar, a presença do Senhor gera arrependimento. Irmãos, tem gente que nunca experimentou o arrependimento. O que é arrependimento dos nossos pecados? A nossa condição, a minha condição diante de Deus é pecador. Ai, apóstolo, não, eu sou filha. Ai, apóstolo, eu sou amada do Pai. Meu nome é Silvia, eu sou filha amada de Deus. Glória a Deus, eu não tiro isso de você, esse mérito. Mas quando o Senhor olha para nós, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Mas olha só o que vem agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E no versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, querido, quero te dizer uma coisa: Deus olha para você e para mim, não pelos nossos méritos,
mas pela graça dele que nos cobre. A graça do Senhor nos cobre, não é a sua bondade, não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é a sua unção, não é nada, nada. Não é a sua necessidade, não é a sua dor, não é a sua história triste. O que o Senhor viu em você? Nada. O que o Senhor viu em mim? Nada. Nada. Mas a graça dele, a misericórdia, a compaixão. Ah, querido, é por isso que nós estamos aqui. Porque as misericórdias do Senhor um dia nos encontrou. Porque a graça do Senhor um dia nos encontrou. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, vivendo segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, nós que éramos por natureza filhos da ira, nós que andávamos desgarrados do Pai, nós que éramos como ovelhas sem pastor, nós que andávamos nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias concupiscências. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Você conhece a sua história, você se lembra de onde você estava quando o Senhor estendeu a mão dele e te alcançou. Se você pode aplaudir por isso, aplauda com vontade. Os nossos pecados, os meus pecados, sempre farão separação entre Deus e eu. Os nossos pecados sempre fará separação entre Deus e nós. Os nossos pecados nos afastam da presença, nos faz ter vergonha de Deus. Todas as vezes que eu peco, eu me sinto envergonhada diante de Deus. Vai lá em Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus, tiveram vergonha de se apresentarem a Deus. Quem falou para eles que eles estavam nus? Ninguém. Mas o pecado nos constrange. Os nossos pecados entristecem o Espírito Santo de Deus, despreza a obra de Cristo na cruz. Queridos, o que eu quero dizer a você hoje é que quando pecamos, nós quebramos um voto de confiança que o Senhor lançou sobre nós na cruz do Calvário. Nós fomos salvos pela graça, mas Jesus não conquistou isso de graça. Ou você daria o seu único filho para morrer por uma causa que não tem nada a ver com você. Não foi culpa de Deus, foi a escolha do homem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, nós acordamos pela manhã, nós começamos a enveredar por um caminho de tristeza profunda. Muitas vezes a tristeza profunda que você carrega no seu interior, a insatisfação sem causa, que você acorda todas as manhãs. Muitas vezes, meu querido, minha querida, adolescente, jovem, casado, mulher, homem, idoso, viúva, independente da sua condição, muitas vezes o desconforto, o constrangimento que você tem às vezes na igreja, na célula, num ambiente espiritual. Às vezes você fica procurando a causa. Apóstolo, por que eu não me sinto bem? Por que eu não me sinto completo? Por que eu não me sinto à vontade? Por que eu não me sinto livre? Porque eu chego aqui e eu me sinto tão constrangido, tão desconfortável? Porque eu estou sentindo essa depressão, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa aflição, essa amargura dentro de mim? Porque essa insatisfação sem explicação? Qual é o estado do meu interior que justifica essa minha condição? Muitas vezes, querido, não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes a raiz está numa vida cheia de pecados. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar da vida de pecado. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não estou falando do vinho como bebida e associá-lo ao pecado, não.
Eu estou falando agora que muitas vezes nós nos enchemos de tantas coisas, que quando estamos cheios de outras coisas, nós não conseguimos discernir a obra do Senhor na nossa vida. Então preste atenção, o diabo, ele é caluniador. Ele fala contra você. Ele mente contra você. Para quem, apóstolo? Para Deus? Não, para você mesmo. Às vezes você fica pensando em crise e conflito sobre você mesmo, sobre a sua condição. Por que você está aqui? Será que Deus te ama mesmo? Será que você é aceito mesmo? Será que você foi salvo mesmo? Será que você foi perdoado mesmo? Será que o seu passado realmente ficou para trás? As coisas antigas já passaram. Será que o Senhor realmente cancelou o escrito de dívida que era contra a minha vida? Será que de fato o Senhor se esqueceu dos meus pecados? E a gente começa a ficar criando uma série de possibilidades. Quero te dizer, de onde vem esses pensamentos? Do diabo. Diga, do diabo. Ah, apóstolo, eu não gosto de falar o nome dele. Ai, Senhor, está amarrado 3 vezes, eu vou bater na madeira. Está amarrado aí. O diabo é caluniador, acusador, mentiroso, condenador. E ele quer te convencer que você é o que você está sentindo. Diga para o teu irmão que está do teu lado: não deixe o diabo te convencer que você é o que você está sentindo. Ah, apóstolo, não entendi nada. Então fala que você vai entender. Diga: eu não sou o que eu estou sentindo. Eu sou o que a palavra de Deus assegura que eu sou. Amém? Amém? Apóstola, como eu sei o que Deus pensa de mim? Lendo a Bíblia. Não é buscando no Instagram. Não é procurando o pastor, sabe, conselheiro. Ai, pastor, por favor, me fale na minha alma. Me dá uma palavra de revelação, uma profecia. Oh, meu irmão, vai na Bíblia. Mergulhe nela e comece a descobrir. Diga, dobre seus joelhos e diga: Senhor, me revela aqui quem eu sou nesse dia, porque hoje a minha alma está desfacelada. Eu não sei quem eu sou. Aí você vai na palavra e Deus vai começar a descortinar a sua vida na presença dEle. Agora preste atenção, o arrependimento te faz voltar ao seu ponto de partida. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, a primeira coisa, lá em Atos capítulo 2, nós lemos no primeiro dia da série, quando os discípulos recebem o Espírito Santo, a primeira coisa que Pedro faz é pregar sobre Jesus. Você pode ler isso na sua casa. Você começa a ler que quando eles são cheios do Espírito Santo, as pessoas pensam que eles estão embriagados, porque eles começam a falar em línguas. E aí Pedro começa: olha, presta atenção, judeus queridos, esses homens não estão embriagados. E ele começa a falar acerca de Jesus. Ele começa a pregar sobre Jesus. Ele apresenta o Messias que andou com eles por 3 anos. E ao término dessa pregação, a primeira pregação de Pedro, eles perguntam o que devem fazer diante daquela palavra. E olha o que Pedro diz. Atos capítulo 2, no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, essa pregação poderosa de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos, diante de tudo isso que vocês estão falando sobre Jesus? O que eu faço agora? O que nós devemos fazer agora? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então presta atenção, arrependimento e salvação fazem parte da obra do Espírito Santo. Arrependimento e salvação fazem parte da obra do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Em primeiro lugar, ele gera arrependimento dos nossos pecados. Em segundo lugar, ele traz a salvação em Cristo Jesus. Queridos, são 2 coisas que andam juntas. Romanos capítulo 10, versículo 9, presta atenção. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então Jesus curou a muitas pessoas, perdoou, libertou, ressuscitou. Mas a sua vida eterna, preste atenção, a sua vida eterna depende de uma entrega que você faz a Ele. Não é só vir à igreja e receber cura, vir à igreja e receber perdão, vir à igreja e receber uma palavra, vir à igreja e receber, sabe, um milagre na sua vida. Não, é preciso que você faça uma decisão, que você confesse a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como teu Salvador pessoal, reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Porque salvação e arrependimento andam juntos. Em terceiro lugar, viver em novidade de vida. Diga, viver em novidade de vida. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: eu estou lendo muitos textos com você, porque eu quero que você entenda que o encontro com o Espírito Santo não é algo somente emocional, emotivo, mas é preciso que a gente fundamente isso na palavra. Então o que diz lá em 1 João? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, quem é nascido de Deus não pode viver pecando. Por quê? Simplesmente porque é nascido de Deus. Então, apóstola, mas o que isso significa? Significa, querido, que se você nasceu de Deus, se você nasceu do Espírito, você não vive na prática do pecado. Você não fica o tempo todo caído, levantando. Ah, apóstolo, então o que eu faço na minha vida? Começa de novo, do zero. Comece confessando Jesus como o Senhor da sua vida. E comece gerando o arrependimento dentro de você. O que vai produzir os frutos do Espírito na nossa vida, meu querido? É andar no Espírito. Porque se você não anda no Espírito, você naturalmente vive na prática do pecado, na prática das obras da carne. Não fique esperando que alguma coisa vai acontecer magicamente e tirar de dentro de você, pinçar de dentro de você o desejo pelo pecado. Se você não começar a buscar uma vida no Espírito, isso não vai acontecer de uma maneira mágica. Quando nós andamos no Espírito Santo, os frutos do Espírito se manifestam em nossa vida. Apóstolo, quais são os frutos do Espírito? É uma alma curada, queridos. Olha só, Gálatas capítulo 5 diz: mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? Alma curada. Diga para o teu irmão, alma curada. Tem gente que faz terapia a vida inteira para ter domínio próprio, para se controlar e não dar um soco no irmão, para não chutar o balde e não chutar o dono do balde. Então tem gente que faz terapia para ser alegre. Tem gente que faz toma medicação para ter paz, para ter uma noite de paz. Não estou dizendo que você está vivendo uma vida de pecado, mas estou dizendo que o Espírito Santo pode produzir isso em você. Andar no Espírito produz os frutos do Espírito. A nossa condição de alma procede de um coração contrito. A condição do nosso interior procede de um coração contrito, quebrantado, rendido diariamente ao Senhor. Então preste atenção, onde você vai buscar saúde para o teu interior? Na presença do Senhor. Ah, apóstolo, mas eu estou desorientado, eu estou perturbada, eu estou
Naqueles dias, eu não sei, eu sou rebelde, eu sou rancoroso. Irmãos, não importa o caos que está dentro de você. Na presença do Senhor, você encontra plenitude. Amém? Glória a Deus. Eu quero caminhar para o final dizendo que no Salmo 32 diz assim, versículo 3, Davi continua dizendo: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo se definhou. Eu gemia o dia inteiro, dia e noite tua mão pesava sobre mim, e a minha força se evaporou como água no calor do verão. Uma linguagem mais convencional. Enquanto calei os meus pecados, talvez esse aqui você saiba até de cor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão do estio. Preste atenção, você não está se tornando um velho, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, porque a idade está chegando, mas sim muitas vezes porque você está acumulando sobre a sua vida muitos pecados calados. Pecados calados. Quando nós recebemos Jesus e quando nós andamos no Espírito, nós temos restituição interior. As cadeias que oprimem as nossas emoções são quebradas. Eu profetizo sobre a sua vida que nesta noite, as cadeias que estão oprimindo a sua vida, a sua alma, o seu espírito, a sua mente, que não deixa que você durma em paz, que você se relacione com alegria, que você tenha amigos, que você tenha uma vida saudável emocionalmente. Você acorda chorando, você deita resmungando, murmurando, você dorme, você se sente irado, odiando tudo que está ao seu redor, você está insatisfeito, você faz tantas coisas, mas a insatisfação está te consumindo. Eu quero te dizer que nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai quebrar todas as cadeias de opressão de dentro da sua alma. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai quebrar as cadeias que te fazem cativo nos vícios, na prostituição, nos pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, nas práticas imorais, seja quais forem. Não me interessa saber quais são as práticas, os pecados que você vive neles. Não me interessa de verdade, queridos. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para ministrar sobre a sua vida que você pode ser livre. O Espírito Santo não veio para te julgar. Ele veio para te encher. Oh, xarabalaba, xaralabaxara. Às vezes nós chegamos na presença do Senhor com medo de sermos desnudados. Como eu tinha medo disso. Tinha um medo de vir na frente e o pastor começava a me entregar uma profecia e falar: você está em pecado? Ai meu Deus, eu sempre dava uma geral antes, quando tinha uma noite de unção. E o medo. Mas eu quero dizer uma coisa também, muitas vezes, esses dias atrás uma irmã me mandou uma mensagem. Eu quero te dizer, minha irmã, se você está aqui nessa noite, essa palavra para você e para outros também, que às vezes saem tristes porque pensa que o Senhor não se importa com você, porque uma palavra não tocou seu coração, porque ninguém orou por você. Irmãos, eu já tive alguns momentos que eu falei: meu Deus, fala comigo. E venho tão cheio de expectativa, porque vai ter um pastor, vai ter um profeta, vai ter... Isso há tanto tempo atrás. E às vezes eu chegava, buscava: Senhor, tu sabes a minha fome, a minha vontade. E o irmão, e o pastor falava com todo mundo e não falava comigo. Irmão, eu ia para casa triste, chateado. Falei: Senhor, mas tem uma palavrinha para mim. Teve para todo mundo, mas não deu para mim, Senhor. E quantas vezes o Senhor dizia: eu tenho uma palavra para você. E quantas vezes o Senhor me visitava, eu acordava no meio da noite, eu tinha um sonho e Deus falando comigo. Eu quero dizer, querido, que você é amado do Espírito Santo. O Senhor fala com você, o Senhor se importa com você, o Senhor quer alcançar você, Ele quer derramar sobre a sua vida. É a sua busca com Ele. Não depende de mim, depende de você. O que o Espírito Santo quer fazer nessa noite sobre nós? Mover um quebrantamento.
mover um quebrantamento. Queridos, o que você vai experimentar nesta noite, glória a Deus, porque amanhã é feriado. E porque o apóstolo não está aqui. Ele está em Salvador pregando, na igreja do apóstolo Newton. E glória a Deus, porque amanhã você pode passar o dia na presença do Senhor. Porque você pode avançar na sua noite hoje. O Senhor quer mover quebrantamento dentro de você. Quebrantar o teu coração, o seu interior. Salmo 51, versículo 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito. Deus não despreza o teu coração quebrantado. Deus não despreza o seu coração compungido, contrito, dobrável na presença do Senhor. O coração quebrantado constrange o coração de Deus. Move a mão do Senhor, remove o aguilhão. Tem gente que tem um coração de pedra, um coração endurecido, um coração que está mais com cara de razão do que de coração. O Senhor remove aguilhões que estão ferindo o seu coração. O coração quebrantado se move em direção ao arrependimento. Quem tem um coração quebrantado caminha em direção ao arrependimento. O que o Espírito Santo quer fazer nessa noite é mover quebrantamento dentro de você. Segundo, gerar arrependimento. Meu querido, arrependimento é um estado de profunda tristeza pelo pecado. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Tem uma ministração inteira sobre arrependimento. Arrependimento é aquela tristeza, aquela dor. Mas é uma dor que faz com que você mude de atitude. Não é uma dor, sabe, porque pecou. Uma dor porque foi pego. Uma dor porque alguém te desnudou, porque alguém te descobriu. Isso se chama remorso. A dor do arrependimento envolve abandono do pecado. Deixar o pecado. Não é mudança de vontade, é mudança de atitude. Hello? Não fique esperando deixar de ter vontade de pecar para parar de pecar. Senão, você não vai conseguir. Porque o pecado, de alguma maneira, ele traz um certo prazer. Então não fica esperando, eu vou parar de ter vontade de comer alguma coisa que eu gosto para poder deixar de comer aquilo. Não vai acontecer isso. Não vai. Mas arrependimento é deixar o pecado e voltar-se para Deus. Não existe arrependimento sem mudança de comportamento. E por fim, o arrependimento traz temor. Temor. Atos capítulo 2, versículo 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos, prestem atenção antes de orarmos. Temor é o que nós sentimos diante da presença de Deus. Nós já tivemos experiências muito densas da presença do Senhor nesse lugar. Talvez você já teve experiência muito densa da presença do Senhor no seu quarto, na sua casa, no seu carro, em algum lugar que você estava buscando a Deus. Nós já tivemos tantas histórias nesse lugar, da presença do Senhor envolvendo, inundando, enchendo. E mais do que qualquer sinal, mais do que qualquer mover, mais do que qualquer sentimento que nos envolvia, o maior deles era o temor. Irmãos, o Senhor já fez coisas nesse lugar que nós ficamos com medo de morrer, consumidos pela presença, consumidos pela glória.
O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo gera esse temor. E eu quero te dizer uma coisa, esse temor é uma reverência, mas não é só uma reverência de prostração, mas é um medo, literalmente. É um medo do que vem com a glória. Você vai ver lá em Crônicas, que quando a glória do Senhor encheu o templo, o pavor pela presença foi tão grande, que o povo caiu no poder, na presença, na glória, no temor. Avivamento, nós vamos começar a caminhar dentro dele, não nessa noite. Mas avivamento produz quebrantamento, arrependimento, temor, salvação, cura, sinais, prodígios, milagres, manifestações sobrenaturais, batismos, dons, unção, fogo, poder, explosões na sua alma. E muitas vezes o nosso corpo não comporta a glória de Deus. Avivamento faz coisas sobrenaturais onde ele chega. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui orando por avivamento? Mas por favor, só levante a mão de fato se você tem orado por avivamento. Permaneça com a sua mão levantada, você que tem orado por avivamento. Qual é o avivamento que você tem orado? Por qual avivamento você tem orado? O avivamento de sinais, o avivamento de cura, o avivamento onde Deus te usa, o avivamento onde Deus enche o lugar, onde Deus enche a casa, onde Deus visita os lares, porque a palavra do Senhor diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma, havia temor, havia alegria, havia unidade, eles se juntavam de casa em casa, eles compartilhavam o pão, eles vendiam as coisas que tinham, ajudavam uns aos outros, eles eram ministrados e ministravam uns sobre os outros. O avivamento começa no coração de Deus e se derrama sobre o seu coração. O seu coração. Eu ouvi uma palavra nessa semana, onde alguém perguntava: o avivamento é pessoal, individual ou coletivo? E essa pessoa que respondia, dizia: o avivamento começa no coração de Deus, cai no coração de pessoas e transborda a lugares. Avivamento vai chegar na sua casa. E o que o avivamento produz? Eu nem vou entrar nisso, mas a primeira coisa é que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero orar por você e com você que tem orado por avivamento. Você que tem orado por avivamento, se ponha de pé. Levante suas mãos aos céus e comece a fazer aqui aquilo que você tem feito na sua casa, aquilo que você tem feito na montanha de oração, aquilo que você tem feito no seu lugar secreto. Se você tem orado por avivamento na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida da igreja, avivamento não é somente fogo de Deus na nossa alma. Avivamento é quebrantamento, é arrependimento. Amanhã é um dia profeticamente importante na nossa nação. E o Senhor me diz isso agora, me traz isso agora. Amanhã é um dia profético, que os céus da nossa nação podem se movimentar. Estamos vivendo um tempo de muita guerra espiritual. O diabo quer a nossa nação. O diabo quer envergonhar a igreja aqui. O diabo quer aprisionar a igreja. O diabo quer calar
profetas, intercessores, homens e mulheres que intercedem pelas suas famílias, pela sua casa e pela palavra do Senhor. Amanhã não é um dia somente de descanso. Amanhã é um dia onde você pode levantar sua voz, estender a sua mão na janela, no quintal, onde você estiver, e eu te convoco amanhã a gastar alguns minutos do seu dia orando por um avivamento na nossa nação. Porque muitas vezes no meio do choro, no meio da dor, no meio da perseguição, o Senhor move e promove um poderoso avivamento. Às vezes no meio da tragédia doméstica, o Senhor avivou a sua casa. Às vezes no meio de uma enfermidade, com alguém que você ama, que estava no leito da enfermidade, no leito de morte, e talvez até veio a morrer, mas a sua casa toda conheceu a salvação. Às vezes no meio de um divórcio, no meio de uma dívida, no meio de um problema sem solução, o Senhor visitou a sua casa e o Espírito Santo acendeu o seu coração. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como igreja, como homens e mulheres, pais, intercessores. Move sobre a nossa nação. Nos arrependemos e pedimos agora, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor não permita que o diabo venha saquear a nossa nação, Senhor. Venha roubar a liberdade, venha roubar a fé, venha roubar, Senhor, o amor. Mas nos levantamos como intercessores, como aqueles que clamam e buscam por um avivamento. Vem, Espírito Santo, aviva a nossa terra, aviva a nossa nação, aviva a igreja, aviva essa nova geração, Senhor. Que não seja uma geração conformada com o pecado, não seja conformada politicamente, socialmente, culturalmente, até espiritualmente. Mas levanta uma geração, Senhor, inconformada com o pecado, inconformada com a corrupção, inconformada com o ateísmo, inconformada, Senhor, com a cultura demoníaca que tem tentado entrar na nossa nação e na nossa casa. Quebramos agora, Senhor, toda ação maligna contra os casamentos, contra as famílias, contra os nossos filhos. Demônios que atuam tentando trazer os nossos filhos, trazer ao coração dos nossos filhos uma mentalidade pagã, uma mentalidade apática ao pecado. Oh, Senhor, acende o coração dessa nova geração. Acende o coração dos nossos jovens, Senhor, que tenham fome de Deus, sede de Deus, amor pela santidade. Guarde o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Os livra das drogas, os livra, Senhor, da prostituição, os livra da imoralidade, os livra, Senhor, do ateísmo, os livra, Senhor, da cultura humanista que muitas vezes, Senhor, rouba o coração dos nossos filhos na faculdade. Aqueça o coração dos nossos jovens, aqueles que estão na faculdade agora, Senhor. Inflama o coração, batisma. Se você está na faculdade, fazendo qualquer curso que seja, acene com a sua mão agora, para que o Espírito Santo te batize, te encha de fogo e poder. Se coloca de pé, toda a igreja. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos pais que estão aqui.
Oh, movimente as suas mãos assim, os pais. Pai, mãe. Seja você casado ou não, não importa. Se você tem filhos, levante as suas mãos e acene. Diga: Espírito Santo, aviva a minha casa. Usa-me, Senhor, para trazer avivamento, fogo, palavra, arrependimento. Dá-me, Senhor, a autoridade paterna, materna, para ministrar dentro da minha casa. Que a unção do Senhor esteja sobre a minha vida. Que o amor, a misericórdia, a compaixão, a autoridade esteja sobre a minha vida, para que eu possa orar sobre os meus filhos, abençoá-los, ministrar sobre eles. Que eu seja um conselheiro, que eu seja um profeta, que eu seja um pastor, uma pastora dentro da minha casa. Comece a orar pela sua casa, orar pela sua família. Pai, em nome de Jesus, se porventura há pais e mães aqui que têm sido omissos diante dos pecados dos seus filhos, que o Senhor os visite agora, Senhor. Que traga um quebrantamento, um arrependimento. Se você tem sido um pai omisso, uma mãe omissa diante dos pecados dos seus filhos, hoje o Senhor te desperta. Hoje o Senhor te faz queimar o coração pela vida dos teus filhos. O Senhor devolve o amor do coração dos pais aos filhos. Começa a apresentar os seus filhos, os seus netos, aqueles que fazem parte da sua descendência, ao Senhor. Comece a orar pelos seus pais, você que é filho. A Bíblia diz que ao derramar do Espírito Santo, Ele converteria o coração dos pais aos filhos, mas também dos filhos aos pais. O Senhor quer alcançar a sua casa, a sua família, os seus pais através de você. Através de você. Pai, em nome de Jesus, se há filhos desobedientes e rebeldes, nesta noite, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, constranja o coração do filho. Se há filhos aqui nesta noite, Senhor, que estão rompidos com os seus pais, que em nome de Jesus agora receba um batismo de amor pelos seus pais. Receba um batismo de amor pelos seus pais. Se você não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, porque há mágoa, há ressentimento, há ódio, há rancor, há tristeza, há feridas, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, 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 batiza com amor, batiza com amor, batiza com amor. Constranja-nos, Espírito Santo. Que você sinta agora, nas tuas entranhas, um amor profundo que doa, um amor profundo que venha te, que venha fazer com que o teu interior se constranja, seja moído de amor pelos seus pais. Espírito Santo, o Senhor disse, pela tua palavra, que o arrependimento é a porta de entrada para o avivamento. Que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o teu Espírito Santo vem. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Vem, Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Oh, você deseja? Se você deseja do Espírito, diga a Ele: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida.
Oh, oh, oh. O Espírito Santo se derrama, oh, como um rio que passa. Oh, deixa o rio de Deus. Arrependimento é algo gerado dentro de você. Quebrantamento é algo gerado dentro de você. Não é na mente, nas entranhas. A Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós temos ministrado nesses dias um encontro com o Espírito Santo. Às vezes eu fico, não é intencional, mas o Espírito Santo me movimenta, sabe? Às vezes a ver pessoas que poderiam e que vieram em busca de algo, mas que às vezes não sabe como buscar. Como ter? Eu tenho certeza no meu espírito que hoje o Espírito Santo lhe trouxe aqui. Pela manhã, quando você acordou, o Espírito Santo te tomou pela mão e preparou esse dia para encontrar com você. Ele te chamou pelo nome. Talvez você deveria até estar em outro lugar, mas alguma coisa não deu certo e você está aqui. Talvez você tinha planejado uma viagem, talvez você tinha planejado um passeio, algum lugar para estar, e o Senhor diz para você: se você está aqui hoje, é porque eu coloquei a minha mão no teu caminho e desviei a tua vontade para que você cumprisse a minha vontade. O Senhor diz isso para algumas pessoas: eu desviei a tua vontade para que você estivesse aqui nessa noite, porque eu marquei um encontro com você. Eu marquei um encontro com você, diz o Senhor. Você quer ter um encontro com o Espírito Santo? Quantos querem ter um encontro com o Espírito Santo? Se você quer ter um encontro pessoal com o Espírito Santo, e você ainda não teve este encontro por meio de um batismo, por meio de um mover, por meio de um sinal, por meio de um toque, sai do seu lugar e vem no altar. Que o Espírito Santo vai lhe batizar. Eu quero dizer uma coisa para você. A primeira coisa que você vai fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria que os diáconos ficassem aqui por perto, os pastores também, por favor, ajudando aqueles que serão batizados no Espírito Santo. Eu queria pedir desculpa àqueles que estão de joelhos, por favor, que se vocês se colocassem de pé, por favor, só um pouquinho. Depois você pode ir para o seu joelho de novo. Eu quero pedir uma outra coisa, que você, em nome de Jesus, não por mim, por favor, mas é porque o Espírito Santo está me incomodando aqui sobre isso. Por favor, não proteja seu coração. Quando você faz isso aqui, você está protegendo seu coração. Então não proteja seu coração. Desarme-se. Desarme-se. Desproteja-se. Não sei se existe essa palavra. Desproteja-se. Sabe, coloca ali, ó. Sabe, coloca a sua bagagem de proteção pro ladinho um pouquinho. Fique à vontade. Porque hoje é encontro com o Espírito Santo. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo trouxe você aqui, não fui eu. Não fiz nenhum convite pelo Instagram. Você está aqui porque você quer o Espírito Santo.
mesmo que você está camufladinho, guardadinho, protegido. Você veio aqui porque você quer beber do Espírito Santo sobre a sua vida. Você quer um vinho novo sobre a tua vida, sobre a tua fé, sobre a tua presença, sobre a tua unção. Oh, tem uma marca em você, mas você quer mais do Espírito, você quer mais do Espírito. Oh, rebalabachá. Então aí, seja no seu lugar, seja você que está aqui na frente, você que foi corajoso, ousado, talvez intrépido, quebrou talvez até algumas cadeias dentro de você. Apóstolo, eu já fui um dia cheio do Espírito, mas hoje eu estou árido, hoje eu estou racional, hoje eu estou mais técnico. O Senhor quer dizer para você hoje que o Senhor quer encontrar você pelo caminho. O Senhor quer tocar você, o Senhor quer encher a sua vida. Então, quanto mais desejo houver no seu coração, mais você vai receber do Espírito. Então, Espírito Santo, vem com o teu poder. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!